Obrigado, porque a tua palavra ela é poderosíssima e ela faz tudo aquilo que nós necessitamos. E nessa noite eu sei que não será diferente. Sopra, continua soprando. Encontra corações sinceros, corações abertos, um campo fértil para que a tua palavra dê frutos em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amada igreja, nesse domingo, agora pode sentar. Agora seja retirada a cura. Tô brincando, continua com a cura, mas você pode sentar. Queridos, nesse domingo, quem não esteve no domingo na igreja? Você precisa demais. Eu não sei se já está na internet. Já é para estar, mas no site boladenevecuritiba.com.br você precisa procurar a palavra, o impacto de uma palavra. Foi a pregação do domingo. Foi uma mensagem marcante, foi um divisor de águas. E, queridos, nós falamos sobre toda a palavra de Deus. Ela vai gerar uma crise dentro do nosso interior. Mas são crises que vêm para nos fazer crescer, nos fazer sair do comodismo, nos mostrar que não estamos sozinhos. E você precisa dar o devido respeito para a palavra de Deus, porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Ou seja, não adianta você receber uma palavra que Deus vai fazer algo na tua vida se você não pautar a sua vida de acordo com essa palavra. É por isso que passa anos e anos e você conhece pessoas que vivem dizendo: Deus tem uma obra na minha vida, Deus tem uma obra na minha vida. E aí, o cara está quase morrendo, ele morre com uma plaquinha: Deus tem uma obra na minha vida. Sabe por quê? Porque ele não respeitou a palavra que Deus deu. E eu dei um testemunho da minha vida, não vou falar aqui porque não vai dar tempo. Não, mas não vai dar mesmo, porque eu tenho a mensagem de hoje para falar. Mas você pode assistir na internet, é uma mensagem bem impactante, tá? Vale muito a pena. E hoje, nós vamos falar sobre marcas. Repita para o irmão do lado: as marcas de um discípulo. Queridos, nós estamos servindo a um Deus maravilhoso, você crê nisso? A Bíblia diz algo muito interessante, Jeremias 33:3, não precisa abrir ainda, mas Jeremias 33:3 diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Uma vez uma mulher de Deus me parou e falou assim: irmão, se você já ora? Eu falei: oro. Ela: ore mais. Você já jejua? Já, jejue mais. Você já busca a Deus? Eu falei: já, querida. Falou: então busque mais. Ela disse assim: porque você vai entrar num tempo muito especial com Deus, um tempo de muitas crises, mas quando você passar dessas lutas, você vai ter experiências marcantes. E eu posso te dizer que não foi fácil viver o que eu vivi. Posso te falar que foi um preço altíssimo, mas uma vez eu aprendi que a recompensa se mede pelo preço que você está pagando em algo. Amém? Não adianta você querer comprar dois aparelhos, um aqui e um falsificado, a mesma marca, o mesmo modelo, mas um você paga R$800, o outro você paga R$200. E querer que o de 200 funcione igual ao de 800. Porque o que te garante que algo é original é o preço que você paga por esse negócio. Amém? E fala com o irmão do lado: com Deus só existe o origem. O que é origem? Origem é o seguinte: eu fui para Natal esses tempos, e aí a galera chegava para comprar algo, aí o irmão lá da igreja falava: é origem? Aí eu: origem? É original. Então com Deus só existe origem, tá? Você chega assim: com Deus não existe algo falsificado. Deus é e pronto. Deus faz e acontece. Com Deus o preço é alto. Deus, quando Ele amou a vida do ser humano, Ele não mandou qualquer Zé Mané para a terra para salvar meio povo. Ele mandou o filho dele. Ele falou: esse é a origem. Origem da minha origem. Esse vai pagar um preço alto. E meu irmão, pensa no preço alto que Jesus pagou por minha causa e por tua causa. E hoje nós estamos aqui tendo uma vida cristã de origem. Amém? Original. Aleluia. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Que preço você está disposto a pagar para estar na presença de Deus? Até onde você iria para isso? Porque, queridos, é muito fácil vir numa igreja com as cadeiras limpas, com um pastor lindo, não que seja eu ou qualquer outro, mas com um pastor falando e você ouvindo bem. Estou querendo dizer que para você ouvir bem foi pago um preço altíssimo nessas caixas, nesse som.
não foi barato e é tudo origem. Bem origem, né? Até na hora de pagar. Mas é muito fácil. Deu fome. Cantina. Ah, eu não como salgado, eu quero um japonês. Tem lá. Queremos uma comida tailandesa. Olha, um dia vai ter. Tô apertado, quero fazer pipi. Banheiros, vários mictórios, né? Ministério infantil, estacionamento. É tudo muito lindo e maravilhoso. Mas até que ponto você estaria disposto a pagar um preço no meio de uma perseguição, no meio de uma situação aonde você estaria, onde você poderia ser até machucado fisicamente por se dizer cristão? Hoje é muito fácil dizer que nós somos cristãos, mas a pergunta é até onde você estaria disposto o preço? Até onde você iria por amor a Jesus? Sentar num banco de uma praça? Queridos, eu creio num avivamento de tal ponto que vai chegar um dia, escuta o que eu estou te falando, vai chegar um dia que não vai ter estrutura física para aguentar o povo vindo. E nós, como liderança da igreja, já estamos nos preparando, só não percebe quem não quer. Mas o jeito de nós servirmos a ceia, nós estamos cada vez mais nos adaptando para as multidões. Sabe, às vezes você não consegue ficar em pé na hora da oferta. Imagina ficar 2 horas na hora do culto, porque vai chegar dias que nós vamos montar uma estrutura de som num campo aberto. Não sei quantos já viram aquelas campanhas de evangelismo do Reinhard Bonk. E eu creio que isso vai acontecer no nosso meio, amém? Imagina você, tô cansado, não vou no culto. Porque, queridos, em Curitiba é muito bom vir no culto no verão. Mas eu quero te perguntar, no inverno rigoroso, você saindo da tua casa cheio de agasalho, sabendo, não vai ter teto, vai estar frio e eu vou estar lá no culto. A pergunta é, até onde você iria com Jesus? Até onde? E outra, uma coisa é falar amém agora. Para Deus não importa o hoje, importa na hora que você estiver vivendo. Quantas pessoas disseram para a esposa em cima do altar, eu prometo ficar com você até que a morte nos separe. Aí a morte veio em nome de Fabiana, de Tatiana, de Jerusa, Creuza. Nada pessoal, estou dizendo de pessoas. De Aze. Eu vou te trocar, mas não era até que a morte nos separe. Não, ela chegou. Por que eu falo que é morte? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é quando você peca, alguma coisa vai morrer. E quantas pessoas dizem isso e Deus fala, mas você não fez uma promessa? Queridos, não importa como você começa algo, importa como você termina algo. Pastor, eu tenho 2 anos de igreja, aleluia, glória a Deus, querido. Quando você tiver 80 anos de igreja, aí a gente conversa. Porque o que Deus espera é que a gente chegue no céu. Não que a gente tenha uma carteirinha na igreja, mas para isso existe um processo, e esse processo custa um preço, e um preço altíssimo, que dinheiro nenhum pode comprar. Vocês estão aqui ainda? Deus nos deu um determinado período de tempo para estarmos aqui na terra, e esse tempo se chama vida. E a maneira como nós vivemos a nossa vida pode ser um memorial, ou pode sumir com o tempo. Vocês sabem que alguns homens encontraram sua missão na terra. Teve aquele que inventou o avião, o maior jogador do mundo, o maior piloto de Fórmula 1 do Brasil, pessoas que marcaram uma geração. Agora, eu te pergunto, você tem vivido, você tem escrito a sua história, ou você está vivendo a história que outros estão escrevendo? Como é que você vai ser lembrado quando você morrer? Qual é o seu legado? Uma vez eu fui num velório, e uma mãe disse assim, falei, como é que a senhora está? Ela falou, estou feliz, mas seu filho acabou de morrer, graças a Deus. Esse está melhor morto que vivo. É um cara meio complicado, a vida dele só deu problema para a mãe, acabou sendo morto pela polícia, e ela falou, graças a Deus. Imagina, querido, você ser lembrado como alguém que, aliás, não quero nem lembrar, cruzes. Nós temos um bom exemplo bíblico de pessoas que marcaram uma história. E um deles é o apóstolo Paulo. Quase a metade do Novo Testamento foi feita por ele. Paulo foi embaixador do reino de Deus. Seu nome é lembrado há quase 2 milênios. Até na cadeia ele dava fruto. Até os demônios o conheciam. Uma vez o demônio falou, eu sei quem é Jesus e conheço Paulo. Não sou brother dele, mas eu conheço Paulo. Agora deixa-me te fazer outra pergunta. Como é que ele escreveu essa história? Como é que ele alcançou diante de Deus tamanha autoridade espiritual?
Eu quero te fazer, continuar a pergunta. O que Paulo fez? Que tipo de decisões ele tomou para se tornar esse homem? Será que ele era igual a nós ou ele era um ET e vivia dizendo depois das pregações: E.T. von Home? Fala pro irmão do lado. Paulo era um ser humano igual a gente. Resumindo, o que Paulo fez? Ele teve marcas em suas vidas. Gálatas 6,17 diz: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Queridos, não foram poucos os opositores, muitos foram os problemas que Paulo enfrentou. O seu ministério, a sua vida foram constantemente questionados. Agora, que marcas são essas? Se você quer escrever uma história como Paulo escreveu, se eu quero escrever uma história, nós vamos precisar ter essas marcas. Quem aqui está disposto a ser marcado nessa noite, diga glória a Deus. Primeira marca, fala para o irmão do lado, a marca, para ele, fala assim, a marca da perseguição. Paulo um dia falou assim: é impossível agradar a Deus sem ser perseguido. Querido, Paulo era judeu, hebreu que nasceu em Tarso. Ele estudou na Universidade de Tarso, e essa universidade disputava com Alexandria, que era uma das maiores metrópoles. Paulo teve uma excelente educação, era judeu, um judeu verdadeiro que seguia todas as tradições. Eles eram fariseus, que era uma facção religiosa dos judeus. O seu mestre foi Gamaliel. Ele era fariseu de carteirinha, se tornou um dos maiores perseguidores da igreja. E ele fazia isso porque ele achava que estava agradando a Deus. Paulo era tipo um fanático religioso que matava em nome de Deus. O primeiro mártir foi Estevão. E ele, quando ele foi apedrejado até a morte, Paulo estava lá, deixaram as roupas dele aos pés de Paulo. Ele era o orgulho dos judeus. Só que ele se converte, ele sai pregando o evangelho que ele tanto perseguia. Ele virou uma pedra de tropeço e traidor para os fariseus. Paulo, ele foi odiado, perseguido na terra e nos céus, até o inferno começou a persegui-lo. E olha o que Paulo passou. Ele passou por 5 vezes, ele foi açoitado por 39 chicotadas. O máximo que um homem aguentava eram 40. Era 39, 40 ele morria, então ele tomou 5 vezes 39. Eles queriam judiar dele, não matá-lo. Uma vez ele foi apedrejado até quase morrer. Quase se afogou em rios, passou por 3 naufrágios. Até os falsos irmãos eram problemas para ele. Tudo por amor a Jesus e a causa que Jesus colocou nas suas mãos. Posso te dar um conselho? Queridos, esses dias eu falei nas dicas do Biga sobre o ser sal da terra e luz do mundo. E nem todo mundo quer ser iluminado. Nem todo mundo vai gostar da tua presença. Talvez você não diga nada, mas só o fato de você chegar em determinados lugares, as pessoas vão se sentir incomodadas com você. E é por isso que às vezes as pessoas nos odeiam sem nos conhecer, nos tratam mal sem nos conhecer, porque é uma guerra espiritual. E muitos vão começar a te perseguir. Eu tenho um amigo que ele foi trabalhar num sabe esses programas de música que pegam pessoas que não são famosas e jogam na TV? Tem um programa, não vou falar o nome, que tá vindo aí, tá lançando. E esse cara foi trabalhar nesse programa, bem envolvido, diretor ali da parte de trás, burocracia forte, e ele talentosíssimo. E ele chegou levantando a bandeira: eu sou um cristão, nós podemos trazer muitas pessoas cristãs para cá e ver esses talentos. Ele nunca escondeu, ele nunca fechou essa bandeira. Me ligou essa semana, fui mandado embora. Aí ele falou: tô feliz, pude brilhar ali dentro, mas eu tinha muito para oferecer para esse programa. E Bigard, você não tem noção como eu fui odiado sem a galera me conhecer. Queridos, quem aqui ama Jesus? Agora eu vou, abaixa a mão. Quem aqui ama de paixão mesmo? Entregou, que assim, a tua vida é por Ele. Se você levantou a mão agora, saiba, nem todo mundo vai gostar dessa mão erguida. Você vai atrair perseguições. Você vai atrair olhares, sabe, de raiva. E a grande questão é, o que fazer? Se jogar numa caverna,
se deitar debaixo de um cobertor e ficar... Ou, uma vez um pastor me falou o seguinte: toda vez que você estiver sendo perseguido e traído, vai para um hospital orar por alguém. Sai na rua, começa a falar de Jesus, porque você começa a perceber que quando você é cura na vida das pessoas, você é um instrumento de cura, essa cura passa por você e você é curado. Então toda vez que estiverem te perseguindo, continue fazendo a obra de Deus. Estão tentando te parar, avança mais. Ai, mas estão falando mal de mim, então dá um passo maior. Evangeliza, vai para lugares que precisam da tua presença. Essa é uma arma para se defender da perseguição. Não parar, não ficar em casa dizendo: Deus, tadinho deu coisa nenhuma. Querido, eu quero te dizer que quando Deus permite que você seja perseguido, Ele está querendo que você dê passos maiores. Mas essa é uma marca que nem todo mundo quer carregar. Todo mundo quer ser bem quisto, todo mundo quer ser bem falado. Meu amado, você está seguindo Deus errado se você quer ser bem falado. Porque, como eu falei no domingo, você não pode ligar para a sua reputação. Quando você anda com Jesus, você tem que cuidar do seu caráter. O que é reputação? É o que as pessoas falam de você. O que é caráter? É o que você é para Deus. Então, querido, para Deus não importa o que falam de você. Chamaram o filho dele de endemoniado. Pegaram o filho dele e jogaram numa cruz. E não só colocaram numa cruz. Vocês sabem o que fizeram com o filho dele. Se fizeram isso com Jesus, não vão fazer com a gente? A grande questão é: Jesus suportou aquela marca e nós estamos suportando ou estamos deixando de segui-lo porque alguém está falando mal da gente? Às vezes as pessoas deixam de vir na igreja porque fulano foi falso, ciclano foi falso. Não misture as coisas. Não fique triste com Deus por causa de pessoas. Busque a Ele em primeiro lugar. Pessoas vão te ferir, pessoas vão te trair. Mas, amados, passa por cima dessa marca, porque sem essa marca você não pode fazer uma coisa relevante para Deus nessa terra. Posso ouvir um amém? Você vai ser perseguido. Não adianta. A questão é: vou ficar quieto, vou me esconder, ou eu vou sair para fora e vou falar: Senhor, eu estou aqui disposto a ser marcado por Ti. Segunda marca, repita comigo: a marca da humildade. A Bíblia diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. E Paulo fez isso. Paulo foi servo, Paulo foi humilde. E uma pessoa que faz o que ele fez, ele é muito perseguido. E a perseguição faz com que as pessoas não consigam ir até o fim. Isso aconteceu, agora, é engraçado porque isso aconteceu com Paulo. Só que ao invés de ele parar, ele foi até o fim. Ele terminou, ele não se corrompeu. Ele foi um homem íntegro e correto. Alguém aqui alguma vez ouviu Paulo dizer que estava frio? Ah, eu preciso voltar para o meu primeiro amor. Você vê Paulo queimando do início ao fim. Ele nunca foi pego no orgulho, na vaidade. Ele sempre foi humilde. Ele deve ter ouvido vários elogios, mas ele devolvia a glória para Deus. Querido, quando Deus começar a te usar, olha para mim, você vai ser perseguido, mas quem passa por essa marca vai ser usado por Deus, amém? E quando você começar a ser usado de uma forma que as pessoas começarem a olhar, você precisa devolver essa glória. Ei, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu só sou um instrumento. Ele deve ter ouvido vários elogios, mas ele não era prepotente, ele não se gloriava em nada. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Se você quiser abrir, abra aí, mas se não quiser eu já vou falar rápido para ganhar tempo. Gálatas 6, 14. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e para o mundo. 2 Coríntios 12, 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Alguns teólogos dizem que esse espinho da carne era uma doença, outros a ansiedade. Mas a questão era que o espinho estava lá para mostrar: Paulo, você é homem. Paulo, você é ousado, você é o cara, todo mundo te conhece, o Novo Testamento está sendo escrito por tua causa, mas você é homem. Fala para o irmão do lado, nunca se esqueça. Mais forte, nunca se esqueça que você é um ser humano. Amém? Nós podemos ser usados por Deus, instrumentos de Deus, mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Então aprendam. Alô, vocês estão aqui? Um dos segredos de você ter um ministério grande é você sempre saber de onde você veio. Quando você sabe de onde você veio, você sabe qual é a sua origem. Agora origem, não de original, mas da onde você veio. Isso te mantém com os pés no chão.
Isso te fala, cara, eu sei que quem está à frente dessa igreja não sou eu. Essa igreja tem um pastor, essa igreja tem um rei, que não sou eu, eu sou só um instrumento. Amém? Cuidado com orgulho. Já vi muitas pessoas que começaram a crescer, não só em Deus, mas na sua vida financeira. Já vi pessoas que oravam, Deus, eu preciso de um carro para ir para a igreja está longe agora. E Deus deu o carro, abençoou para que ele tivesse condições de comprar um carro. E hoje, cadê as pessoas? Já vi pessoas que, sabe, pagaram o preço junto. Quando Deus começou a abençoar, viraram as costas. Irmão, o orgulho é uma praga. O orgulho, ele pode afastar você do centro da vontade de Deus. E Deus, o orgulho não se mede pela quantidade de dinheiro que você tem no bolso. É uma atitude de coração. Fala para o irmão do lado, Deus conhece o teu coração. Amém? Então, se você quer escrever uma história relevante nessa terra, tenha essa marca da perseguição. Não desanime. A marca da humildade. Eu sei quem faz a minha vida, eu sei quem tem me abençoado, eu sei quem tem me usado. Amém? E a terceira marca, fala para o irmão do lado, a marca da intercessão. Querido, se você quer ser alguém que faça a diferença nessa terra, você precisa aprender a orar. Toda carta, Paulo era um cara de oração. Ele começava as cartas dizendo, eu estou orando por você. 1 Tessalonicenses 5,17 mostra que ele orava, ele vivia em espírito. Paulo tinha um canal aberto com Deus. E a Bíblia diz que quando nós deixamos de interceder por pessoas, nós acabamos pecando. Olha o que a Bíblia diz, 1 Samuel 12:23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Amados, como nós estamos incentivando pessoas a estarem buscando a Deus. Nós estamos numa campanha, a primeira semana do mês, a gente se reúne aqui a partir das 4 horas da manhã como liderança para orar. E é engraçado porque eu chego aqui às 4 horas e tem uma galera orando, uma galera buscando. E tem sido muito gostoso. Sexta-feira a gente vai ter uma vigília só para a liderança. Outro dia a gente abre para a igreja toda. Mas eu estou incentivando a igreja a orar, a ter tempos de oração. E eu posso te dizer, eu não tenho dúvida que essa igreja está lotando de pessoas famintas por Deus, por causa da oração. Não é pela música, não é pelo pastor, não é pela comida, não é pela cadeira, até porque nossa cadeira nem é tão confortável, mas é pela presença de Deus. Querido, se você quer fazer a diferença, na tua força você não chega em lugar nenhum. Na tua força você chega até a Vila Auer. Vocês estão aqui? Maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Pastor, eu não tenho tempo para orar. Se eu te oferecesse um cheque de R$1 milhão e dissesse, você precisa de 2 horas do teu dia durante um mês, você ia dar um jeito e você ia me dar 2 horas do teu dia. Por que a gente consegue tempo para dinheiro e não consegue para a pessoa mais importante da nossa vida? Sabe o que nós estamos aprendendo nessa igreja? A criar tempo. E nós estamos criando. E nós estamos buscando. E vou te falar, Deus está fazendo a diferença na vida de muitos. Pastor, e eu? Ora na tua casa, acorda mais cedo, dorme um pouco mais tarde, mas tem intimidade com Deus, senão, sabe o que vai virar a igreja? Um clube social, não uma bolacha, tá? Um clube. Ah, se eu faço parte do clube, bola de neve. E Deus dos céus olhando, cara, eu nunca pensei em fazer isso um clube. Eu pensei em fazer isso a minha noiva. E noiva conhece a voz do noivo. Uma vez eu comentei aqui algo que eu vi num programa de TV, não sei se foi no Gugu, mas faz muitos anos, que tinha uma mulher, ou era um homem? Era uma mulher, e aí um buraco numa parede. E ela tinha que colocar a mão no buraco, e tinha vários homens lá atrás, e eles pegavam na mão dela, e ela tinha que reconhecer qual era o marido, sem ela ver. Então ela pegou na mão de um, colocou na mão do outro. Não lembro se foi o terceiro ou foi o quarto. Ela, calma aí, cara, esse é meu marido. Aí abriu a portinha, era o marido dela. De tantos anos que eles estavam juntos, ela conhecia a mão. Querido, nós somos bons em buscar as mãos de Deus. Me abençoa, me abençoa. Sabe o que Deus quer que você aprenda? Não só reconhecer a mão, mas reconhecer a sua voz. Amém? Vocês estão com sono ou estão ouvindo a palavra de Deus?
Alô, vocês estão aqui ainda? Amém. Vocês estão assim me olhando. Acho que está falando, glória a Deus. Amém. Queridos, reconhecer a voz dele. Sempre vai ter 3 vozes no teu ouvido: a tua voz, a voz do diabo e a voz de Deus. Sempre vão ter 3. Sabe a sua vontade? Quantas vezes eu fiz coisas, eu falava, era Deus, é Deus, é Deus. Meu irmão, na época de solteiro, então, toda menina que eu conhecia era de Deus. Eu era conhecido como é de Deus. Chegava pro pastor, ele, e aí, é de Deus. Lembra? O Jonatas lembra dessa época. Todo mundo era de Deus, era de Deus, era de Deus, mas era de Deus na minha vontade. Às vezes a voz do diabo, ele vem, ele não fala, você faça tal coisa. Ele usa a primeira pessoa. Bem que eu podia fazer tal coisa. E você pega esse pensamento, é minha vontade, meu irmão. Tem coisas que você, é longe de você fazer. Aí você ouve uma voz e fala, cara, isso não é meu pensamento, eu repreendo isso. Tem pessoas que pegam esse pensamento, colocam no coração e viram uma atitude. Agora sempre a voz de Deus vai estar lá e às vezes é a última que a gente ouve. Sabe o que eu quero te incentivar? A aprender a ouvir a voz de Deus. Cara, isso aí sou eu. Cara, isso aí é o diabo, está amarrado em nome de Jesus. Cara, isso é Deus. Agora, como é que você reconhece a voz de Deus? Se uma mulher reconheceu o marido de tanto pegar na mão dele, você tem que reconhecer a voz de Deus de tanto ouvi-lo. E você não vai reconhecer a voz dele de ficar vindo só de quarta-feira na igreja. Porque durante a semana toda você está ouvindo seu chefe, tua esposa, tuas crianças, papagaio, cachorro, você está ouvindo tudo, você reconhece a voz de todo mundo. Agora, se todo dia você tiver um tempo com ele, você vai falar, cara, eu entendo. Às vezes é uma voz, um sentimento, mas você vai saber quando é Deus. Quer fazer a diferença nessa terra? Marca de intercessão, marca de oração. Bom, vamos lá, não sei se vocês estão aqui, então. Mais uma marca. Se vocês estão, me repitam quais foram as marcas que eu falei até agora. Primeira. Fala tudo que eu falei. Tô brincando, fala não. Segunda marca. Terceira. Quarta. Qual? Não entendi. Vai falar? Fala pro irmão do lado. A marca do sobrenatural. O que é isso? Escute, vou levitar aqui agora. Atos 9 conta a conversão sobrenatural de Paulo. Paulo ficou cego quando levaram-no para Damasco. Ele jejuou e orou por 3 dias. Paulo teve uma visão no primeiro, com 1 ou 2 dias de conversão, pra você ter uma ideia. Deus revelou quem iria curá-lo. As suas experiências foram tão fortes que a Bíblia diz que ele foi arrebatado até o 3º céu. O 1º céu é a nossa atmosfera, 2º onde ficam os anjos, ali demônios, e o 3º onde Deus está. No 3º céu, a Bíblia diz que Paulo viu e ouviu coisas tão fortes que não podiam ser ditas para os homens, que ninguém ia entender. Ele era como eu e você, e assim como Deus usou Paulo, Ele também quer nos usar, amém? A Bíblia diz de uma história que Paulo ele participou de um naufrágio com 270 pessoas, e o que Paulo falava era a lei. Ele, no meio de um naufrágio, ele falou assim, ninguém vai ser tocado. E Atos 27, versículo 44 diz, e foi assim que todos se salvaram em terra. Ele estava na terra, uma cobra vem, agarra ele, e aí olha só, Atos 28, 4 e 5. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente esse homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Vocês estão aqui? Uma das formas de nós conhecermos o diabo na Bíblia é quando a Bíblia fala de serpentes. Vocês estão aqui? Olha como que Paulo, olha o que ele nos ensina aqui. Ele estava passando o maior perrengue. Ele chega num lugar de mais ou menos segurança. Uma serpente agarra na mão dele. Querido, o que você faz sem as mãos? Praticamente nada. Como é difícil. Eu conheci uma pessoa uma vez que ele estava no quartel e ele foi pular do caminhão do quartel e a aliança ficou no caminhão, ficou a aliança e o dedo.
Então ele perdeu o dedo da aliança e ele teve que fazer muito tempo fisioterapia para conseguir mexer as mãos. Ele falava que, tipo, dava uma moeda na mão dele, a moeda caía por aqui. Ele não tinha esse controle de segurar só com esses dedos aqui. Teve que fazer uma fisioterapia. Por quê? Porque sem a mão completa é difícil de você lidar. E quando a serpente atacou nas mãos de Paulo, ele estava querendo dizer assim: cara, eu vou impedir você de agir. Eu vou impedir o seu ministério. Eu vou impedir tudo. Eu vou mostrar para essas pessoas que, cara, você não é ninguém sozinho. Paulo, ele pegou. O que Paulo fez? Ai, uma cobra, pelo amor de Deus, arranca essa cobra daqui. Foi isso que ele fez? Igual a irmã que vê uma barata na casa e começa a gritar, o marido vem com o revólver, tô brincando. Mas ele pega um cabo de vassoura e já, meu Deus, quem tá aqui, quem tá aqui? Ela, olha ali. O quê? Olha ali. E tava a barata com medo. Tipo, só falta a barata dizer, só tô achando um buraco pra ir embora. Você já fez tempestade num copo d'água? Pastor, uma macumba na frente da minha casa. Pastor, estão... Pastor. Fala. A pessoa morre de ansiedade, depois você vai descobrir que não era nada. Sabe o que Paulo fez? Paulo pegou e sacudiu no fogo. Meu irmão, quem está perto do fogo, do Espírito Santo, não tem que ter medo de diabo nenhum. Vocês estão aqui? Uma vez eu vi um irmão, uma historinha de um irmão, que dois senhores, eles estavam na casa, dormindo, deitados, dois senhores abraçadinhos, assistindo o Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite, William. Estavam lá deitados, daqui a pouco eles ouviram um barulho na sala. E a mulher falou, amor, vai lá ver quem está lá. Aí ele falou, vou. Chegou lá, tinha um senhor sentado na sala, vestido de branco, e disse, o que você está fazendo aqui em casa? Quem é você? Ele falou, sou o diabo. Você que era alguém importante. Virou e foi dormir, cara. Às vezes a gente coloca tanta ênfase no diabo, tanta ênfase no inferno, ai, querem me destruir. Meu irmão, isso é fato. Às vezes as pessoas me param o diabo quer acabar com a tua igreja. Eu falo, meu irmão, fala uma coisa que eu não sei. Nossa, eles vão acabar com você, meu irmão. É isso, eles vão tentar acabar comigo, mas não vão pôr a mão. Mas fala algo que eu não sei. Você se converteu, meu irmão, você virou alvo do inferno. Qual é o problema? Quando a gente dá muita ênfase para isso. Porque enquanto nós estamos olhando para baixo, tem um céu inteiro para a gente vislumbrar, tem um céu inteiro para a gente buscar, tem todo um sobrenatural para a gente acessar. Sabe? A gente tem medo de coisinhas, sendo que o céu está ao nosso favor. Fala, ei, me busque. Eu estou aqui para que vocês vivam no sobrenatural. É só que as pessoas colocam um poder na barata, um poder nas coisinhas. E Deus fala, cara, quem aqui tem fé? Vou te provar como às vezes você não tem. A Bíblia diz que fé sem obras, ela é morta. Querido, se eu abrir o armário da minha cozinha e ver um monte de comida, eu preciso de fé para comer? E no dia que faltar comida, preciso de fé, tendo dinheiro na conta? Não, eu tenho que ter fé, assim, eu vou conseguir chegar no mercado. E aí eu vou meio fraco, mas eu chego no mercado e compro. Isso não é fé. Fé é quando você está assim, falando, Deus, eu estou numa situação que agora a casa caiu. Eu não tenho o que comer. Eu já ouvi falar de pessoas em casas de recuperação, em obras missionárias. O Tom deve ter 200 mil testemunhos desses, de pessoas que falam assim, hoje a gente não tem o que comer. Mas aí eles se reúnem na mesa, vamos dar graças pela comida. E todo mundo olhando para a cara do outro. Que comida? Fica tranquilo. E quantos eu já ouvi falar dos caras orarem e ficarem lá, de repente baterem na porta, pessoas, mandaram entregar isso, tá para vencer uma grande quantidade de comida do mercado, peguem. Eu já ouvi muitos testemunhos. Querido, a fé na sua vida vai ser testada, mas você serve a um Deus sobrenatural, amém? Você serve a um Deus que quando o médico diz, teu filho vai nascer com problema, você diz, tá, é isso que você fala. Deus, o médico falou isso, mas eu creio em ti. Só aqui nessa igreja, já foram 2 ou 3 mulheres que os médicos disseram, ele vai nascer com problemas. O moleque agora, o problema é não parar. Não para. Falou, meu Deus, meu filho acelerado. Falei, você não queria a cura? Vem com uma injeção celestial no guri.
Sabe como Deus se agrada quando Ele vê pessoas que estão olhando assim? Deus, isso é o que o mundo diz, mas eu vivo no sobrenatural. Como Deus se agrada disso, queridos? Quando Deus se agrada para um casal que está quebrando o pau aqui, o marido diz assim, tem duas soluções. 3, ou eu mato essa mulher, ou eu fujo, ou eu espero a cura. E quando Deus olha e vê pessoas assim, Ele pode curar. Sabe o que Deus precisa na tua vida? Fala para o irmão do lado, espaço para ser Deus. É só isso. E isso é agir no sobrenatural. O conhecimento humano está baseado em 3 pilares. A ciência, que se prova tudo, a filosofia, que se explica tudo, e a teologia, que se crê. Não tente provar e explicar aquilo que você precisa crer. Vocês estão aqui? Tem hora que com Deus ou você crê, ou você crê. Marcas do sobrenatural. E todo mundo vai dizer, você é louco, suicídio intelectual, virou crente, lavagem cerebral. Meu irmão, quando a gente se converte, eu vou te dizer, a gente entra no outro nível de glória, no nível de fé. Temos que estudar, temos que fazer a nossa parte, mas existem coisas que não se explicam. E o problema é quando a gente começa a querer explicar o inexplicável. Deus te trouxe para essa noite para dizer que Ele quer te marcar com o sobrenatural. Não queira explicar o que Deus não está explicando. Não se entende Deus. Meu irmão, você já parou para pensar por que os peixes mais lindos do mundo estão no oceano mais profundo onde o homem não tem acesso? Porque Ele criou para ele. É para ele, é o aquário dele. Quem gosta de aquário aqui? Eu amo aquário. Pensa nos peixes mais loucos. Esses dias filmaram nas profundezas, que dava para ver o cérebro do peixe. Não sei quantos viram essa matéria, né? Eu falei, nossa, que pira. Imagina Deus olhando. Esse é massa. Imagina ele olhando para o filho dele, Jesus, o que você achou? Ele, supimpa. E o Espírito Santo? O Espírito Santo está aqui agindo no nosso meio, não dá nem para ele falar lá, então tô brincando, ele está lá também. Puxa, que demais. Meu irmão, quantas galáxias. Você já viu uma paisagem linda? Quem já viu uma paisagem linda aqui na Terra? Vou te contar uma que eu vi. O dia que eu fui para Floripa pela primeira vez, estou subindo de ônibus lá, indo em direção à lagoa, subindo ali aquela serra. Quando chega lá em cima, o céu tá azul, o mar, o branco das dunas e a lagoa. Eu olhei aquilo, eu falei, que é isso? Cara, que paisagem linda. Pensa num Deus que criou isso para Ele ficar vendo. Agora pensa o que tem em outros lugares. Quantos planetas, quantas galáxias. Deus é um Deus do sobrenatural, amém? Então não reduza o poder de Deus por causa das suas dúvidas. Outra marca. E é a última. Posso falar aqui? Fala para o irmão do lado. A marca da obediência. Jesus foi obediente até a morte de cruz. O objetivo de Jesus era chegar até a cruz. Paulo também foi obediente. Atos 16, versículo 10, diz que ele teve uma visão e ele foi realizá-la, sem pedir confirmação, sem ver. Se é de Deus, eu vou chegar lá e o pastor vai estar com a camisa vermelha. Se é de Deus, eu vou receber essa ligação. Se é de Deus, meu irmão, quando Deus te mostra algo, vai e faz, cara. Alô? Paulo fez isso. Diz para o vizinho, quando nós fazemos a vontade de Deus. Dino forte, você não é um rato, nem uma barata, você é um ser humano. Fala para o irmão do lado, quando nós fazemos a vontade de Deus, é sucesso. Sucesso. Amém? Amados, eu quero carregar as minhas marcas. E eu quero escrever uma história. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu tenho poucas lembranças da minha infância. Poucas. Eu não tenho um amigo da minha infância e tenho poucas lembranças. Lembro de algumas coisas, quando eu vejo algumas fotos, aí eu não lembro da situação, mas vejo as fotos. Não sei porquê. Não tive grandes traumas assim, mas sei lá, não lembro muito. Mas eu lembro de uma cena. Meu pai na época, muito forte, meu pai era lutador de boxe. E eu com 4 anos, era pequenininho, e ele é baixinho, só que ele é maior que eu. E
fortão, ele era o Hulk pra mim, ele era meu herói. E eu lembro da minha mãe brigando com ele, discutindo, e de repente minha mãe olha pra mim e diz assim: ele não é teu pai. E eu vejo aquele cara forte, chorando igual uma criança, dizendo pra mim assim: mas eu te amo, eu te amo, eu te amo. Resumindo a história, eu me converti com 16 anos. E com 16 anos eu entendi o que ele tinha feito por mim. Maior amor foi ele por me criar do que aquele que me fez. Amém? E como eu honro hoje como meu pai, como eu amo e como eu agradeço por isso. Só que ele diz que dos 4 anos em diante eu mudei com ele. Ele diz que eu não pulava mais no colo dele, que eu não brincava mais com ele, que eu meio me afastei dele. E pensa num cara que teve problema para entender que era alguém especial para Deus. Querido, você é alguém especial para Deus. Mas eu tinha dificuldade de entender que eu era especial. Por quê? Porque o meu próprio pai não me quis. Não o que me criou, o que me fez. E eu soube da história, fiquei sabendo de tudo. E eu falei, como que Deus pode querer me usar se as pessoas da terra não me quiseram? E essa é uma grande arma do inferno para querer roubar o futuro de muita gente. Até eu me entender que Deus queria que eu não vivesse a história dos outros, mas eu escrevesse uma história, demorou, queridos. Eu sofri pra caramba. Mas eu posso te dizer, hoje, eu tenho escrito uma história. Eu tenho visto e ouvido pessoas dizendo assim: pô, Bigard, obrigado pela tua obediência, porque a tua obediência tocou a minha vida, e hoje eu estou aqui servindo a Deus, pude conhecer a Deus, pude estar na onde Deus quer que eu queria que eu estivesse. Mas demorou para esse momento. Uma vez eu falei que sábio é aquele que aprende com os erros, mas mais sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Você está aqui hoje para não ter que sofrer o que eu sofri. Eu não conheço a tua história. Eu não sei quem te abandonou. Eu não sei que mentiras vieram na tua mente em relação ao teu futuro e ao que Deus tem para a tua vida. Agora eu quero te dizer o seguinte: Deus, Ele quer fazer de você algo que nem você sabe, algo que nem você entende. Ele quer marcar uma geração com a tua vida. Ele quer que as marcas que Ele vai colocar na tua vida escrevam uma história que as pessoas vão dizer e... caramba, cara, olha que Deus, esse Deus existe. Olha o que Ele fez na vida do fulano, na vida do ciclano. E hoje essa mensagem vem aqui para trazer para você, para trazer em sua vida libertação. Em que sentido? Não importa as mentiras que você está ouvindo. Importa é o propósito de Deus na tua vida. São propósitos que têm marcas. Mas essas marcas vão te levar para um lugar que você sozinho não consegue sonhar. Às vezes Ele vai te mudar de cidade. Às vezes Ele vai mexer com o teu coração. Você vê, Deus cumpriu o propósito dele comigo a 500 quilômetros da cidade que eu descobri que meu pai não era meu pai. Então eu fui mudando, cheguei para o sul, sofri pra caramba, mas aqui no sul, uau, eu não me vejo longe daqui. Sabe, eu vou para São Paulo, que é a minha terra, e eu tenho saudade daqui. Eu vou para São Paulo, tenho acesso a tudo. Meu irmão, em Curitiba, se quiser comer às 2 horas da manhã, você passa fome. Tem lugares só específicos, se for lá é 24 horas. Só que eu tô lá falando, eu quero voltar para Curitiba, eu sinto saudades daqui. Por quê? Porque eu estou escrevendo uma história aqui. Eu estou realizado aqui. Queridos, Deus quer te realizar. Você não veio aqui para ouvir uma mensagenzinha. Você veio aqui para ouvir uma mensagem de realização na tua vida. Mas Deus não te dá de mão beijada. Ele te chacoalha, te marca e diz: quer? Vem. Muitos viram as costas, mas os que vêm têm a vida transformada. Quem você vai fazer? De que bando, de que grupo você vai fazer parte hoje? Daqueles que vão falar: legal essa mensagem, hein? Tô indo embora, valeu, até mais, até domingo, ou até quarta. Ou daqueles que vão dizer: Deus, eu quero ser marcado, e eu quero que essas marcas façam a diferença nessa terra. Talvez não esteja fazendo hoje, mas Deus nunca olha para o hoje, Ele olha para o amanhã. Ele não olha para agora, Ele olha o propósito das coisas. Sabe por que Ele deixou eu ser criado por um pai que não era meu pai de sangue? Para entender o que significa adoção. Para entender o que significa amor por alguém que não tem o teu sangue. Meu irmão, pensa num cara que foi amado. Pensa num cara que as melhores roupas vinham para mim, e aí não cabia em mim, ia para o meu irmão, que era filho dele de sangue. Quando eu entendi o amor de Deus por mim,
Isso me ajudou a entender. Você tem um pastor que entende isso. Por que você não entende então que você é amado por ele? Posso orar para Deus curar teu coração? Fecha tua cabeça. Fecha tua cabeça não. Fecha teus olhos abaixo da tua cabeça. Ó, o pastor fechando a cabeça do povo. Tá amarrado. Fecha seus olhos abaixo da tua cabeça. Eu queria fazer 2 orações. A primeira, eu queria orar por você que precisa de um pai. De um pai espiritual. Sabe, querido, você entrou aqui hoje, talvez não entenda muito esse negócio de igreja. Esquece o nome igreja, esquece isso. Nós viemos aqui falar de um Deus de amor. De um Deus que Ele quer que você entenda o que Ele fez por você. Ele não está preocupado com o teu salário, Ele não está preocupado com o teu dinheiro. Você viu até, não tinha nenhum envelope na tua cadeira para a gente tirar o teu dinheiro. Não é isso, Ele está preocupado com a tua vida. Ele está preocupado em você entender o propósito pelo qual você veio ao mundo. Mas você precisa querer isso. Você precisa se abrir para isso. Se nessa noite você entendeu que há um Deus que te ama tanto e que não vai usurpar a tua vontade, Ele vai esperar você convidá-lo. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, eu vou entrar, eu vou cear contigo. E cear com Ele é a melhor coisa do mundo. Você nunca mais, Ele diz assim: aquele que estiver comigo e comer comigo, nunca mais vai ter fome. Pastor, eu entendi isso. Eu quero ser adotado por esse Deus. É uma decisão tua. Se você quer isso, de olhos fechados, levanta a tua mão direita comigo bem alto. Eu quero fazer uma oração com você. É uma decisão séria, tá? Você está entregando a tua vida para Ele. Você está entregando o teu coração para Ele. Você está entregando o teu futuro para Ele. Repete comigo essa oração e diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão, eu te peço perdão, porque até hoje foi do meu jeito. jeito. Mas eu reconheço que há um Deus que me amou tanto, que enviou seu único filho para me dar um propósito na vida. E nessa noite eu te entrego o meu coração, te entrego a minha vida, o meu futuro, tudo que eu tenho e sou, eu entrego nas tuas mãos. E reconheço que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que nasceu, cresceu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E é para ti, Jesus, que eu entrego a minha vida, desde agora, para todo sempre. Pai, essas mãos erguidas precisam tanto do teu toque. Marque-os, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos a uma nova família.